Então, boa tarde, estamos aqui no Falamos em Casa desta semana e hoje temos aqui três amigos, três irmãos lá da casa que têm uma coisa em comum. Se vocês estão a assistir a este podcast e são da casa, vocês já devem ter adivinhado o que é, mas a Catarina, o Daniel e a Rita, todos eles trabalham com o Ministério de Crianças. E, portanto, se vocês quiserem chamar agora as vossas crianças para ver estas caras larocas, que eu acredito que elas têm muitas saudades desses momentos, de estar nas classes com a Catarina, a Rita, o Daniel, mas também com todos os outros professores, podem chamar, porque esta conversa também é sobre elas. Então, pessoal, como é que tem sido este tempo para as nossas crianças? Não é? Vocês têm falado com os pais, como é que têm percebido como é que tem sido isto para elas durante estes já mais de 3 meses sem estar na casa da cidade? Eu tenho falado com algumas famílias e tenho falado também pontualmente com algumas crianças mais próximas por fazerem parte do meu pequeno grupo, por estarem mais próximas também de um núcleo de pessoas com quem eu convivo mais, mas tenho recebido também algum feedback de famílias relativamente às nossas lições e sei que eles estão a viver este tempo com muitas saudades uns dos outros e nossas e de estarem connosco em casa, na casa, mas que estão a viver este tempo também a apreciar o trabalho que temos feito com os vídeos semanais. Sim. Okay. É um tempo diferente, eu acho, e do feedback que eu vou obtendo dos pais dos nossos meninos é que o verem-nos na televisão, através dos vídeos que temos feito, ajuda muito a sentirem-se mais próximos de nós, a reduzirem um bocadinho as saudades. Okay. Então, este tempo tem sido vivido, acho que a palavra certa é mesmo saudade, não é? Tanto deles como nossas. Nós também completamente. Estamos sempre a comentar uns com os outros. Imagino. Estamos com tantas saudades e eu falo por mim, aos domingos, é claro que eu quero ver os meus amigos, claro que sim, mas também estou sempre ansiosa, expectante para ver que criança é que vai lá estar, agora que já temos as reuniões presenciais. Então, este tempo eu acho que foi vivido com alguma ansiedade, por um lado, mas com muitas saudades que têm vindo a ser, tentamos que se minimizem através dos vídeos que temos partilhado. Sim. Eu acho que é interessante e importante também dizer que eu tenho também reparado, eu sei que hoje é sobre as crianças, mas tenho também recebido o feedback de alguns pais e até graúdos que não têm filhos, que veem estas lições, estes vídeos e dizem, e pelo menos vêm ter comigo e dizer que aquilo mesmo feito assim de uma forma mais adaptada à idade deles é tão importante e eles têm aproveitado tanto, mesmo sendo graúdos e não numa linguagem para eles, e isso é muito bom. Fantástico. Sem, antes de falarmos especificamente, porque estamos aqui a falar dos vídeos e se calhar até há alguns que não sabem o que é que estamos a falar, mas Daniel, eu sei que a tua classe em específico são um bocadinho mais velhinhos, dos 10 aos 12 anos, certo? Os pré-adolescentes. Vocês também durante este tempo também estão a fazer um pouquinho mais do que somente essas lições em vídeo, certo? Exatamente. Logo de início, aliás, na verdade é uma continuação do que nós já fazíamos enquanto classe, não é? Só que passou a ser online. Era o nosso grupo, o nosso pequeno grupo de pré-adolescentes que passou a reunir-se online, através do Zoom também, de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, lá está, tem sido mesmo muito bom. Nós temos notado enquanto professores que ao longo do tempo a saudade vai aumentando e eles querem mesmo muito, nota-se que eles querem muito estar juntos e uns com os outros, mas lá tem sido
eu lembro-me que no início, quando nós começamos o primeiro e o segundo encontro online, eu achei que eles se iam retrair, como era assim uma coisa diferente, porque nem todos falam, uns falam mais do que outros, e fiquei completamente boquiaberto porque continuaram a conversar uns com os outros, a orar, continuamos a orar uns pelos outros, mesmo no Zoom, a partilhar motivos de oração, pedidos de oração, e claro, as brincadeiras dos pré-adolescentes, as gargalhadas, e continua tudo online. Aliás, nós temos dificuldade até o pessoal fala tantas vezes tudo ao mesmo tempo e é difícil às vezes gerir aquilo tudo, mas tem sido muito bom. Eu tenho um pré-adolescente aqui em casa, é verdade, essas reuniões às vezes o tempo estica-se muito, não há tempo para tudo, não é? É verdade. É verdade. Pois eu acho que da mesma forma que a Igreja também teve que se adaptar, estamos a dizer que as crianças também são a Igreja, não é? Elas serão um dia os mais responsáveis, sem dúvida, mas elas hoje não deixam de ser Igreja e são uma parte muito importante da Igreja. E da mesma maneira que nós adaptamos as celebrações para termos o online, os pequenos grupos no Zoom, tudo isso, é tão bom saber que também fizemos o mesmo pelas crianças. Catarina, explica lá um bocadinho qual foi a ideia e o que é isto das lições em vídeo e professores na televisão, o que é que está a acontecer? Ok, então em primeiro lugar isto começou... Foi decidido assim 3 dias antes do primeiro vídeo, porque foi uma altura de decisões muito importante para um período curto de tempo. A equipa pastoral tomou a decisão numa quinta-feira de que iríamos iniciar com as nossas atividades em modo online, que não iríamos reunir as pessoas no edifício, e nessa reunião eu lembro-me, pensei imediatamente, ok, e as nossas crianças? Porque os adultos estão no conforto do seu lar, a ver algo que está a ser feito diretamente para a comunidade, para a idade deles, para os adultos, mas e os nossos meninos? Não vão estar connosco, não vão ter as classes, como é que nós vamos resolver isto? Então foi assim em tempo recorde, chegámos à conclusão que uma lição em vídeo seria bom por vários motivos, por podermos falar, comunicar verbalmente, por podermos aparecer figuras de referência deles para ensinar acerca da Bíblia, e também porque o facto de ser um meio audiovisual iria ser também estimulante para eles e eles iriam ter um momento agradável. Mas foi assim uma correria muito rápida. De quinta decidimos que vamos avançar com lições, sexta tem que se escrever o guião e preparar o material, sábado fazemos a gravação, editamos o vídeo e preparamos as atividades que são disponibilizadas em cada um deles, e sábado à tarde já está no ar o primeiro vídeo para os nossos meninos. Sim, porque não é só um vídeo, não é? É preciso uma data de coisas. Quando lançamos o vídeo, lançamos em simultâneo mais algumas coisas, certo? Sim, temos atividades pensadas para várias faixas etárias, umas que implicam consulta bíblica para aqueles que já sabem ler, também para trabalhar a leitura, a destreza bíblica, o contacto com a palavra mesmo não estando nas classes, não é? Para os mais pequenos temos atividades mais plásticas, mais de pintura, etc., mas também sempre acompanhado do tema e com algumas indicações, alguns apoios para os adultos que acompanham as crianças poderem conduzir um momento de reflexão e um momento de aplicação prática semanal. Sim, eu acho que é muito importante os pais também estarem envolvidos nesse processo, não é? Completamente. A falta de ter o professor em casa, o pai continua a ser importantíssimo, mesmo sem este confinamento todo. Deve ser uma parceria, não é, entre aquilo que se faz na igreja e aquilo que se faz em casa, os educadores, todos aqueles que estiverem perto das crianças. Mas já agora, Rita, Daniel, digam-me como é que foi a primeira vez de chegar ali a uma sala e ter que falar uma lição para a câmara? Como é que foi para vocês? É diferente de estar na sala com os meninos, de certeza. É completamente diferente. Mas antes de dizer isso, eu acho que é muito importante, e foi mesmo uma excelente ideia,
da Casa da Cidade ter lançado, ter pensado nestes vídeos para as crianças, porque o que nós fazemos, e isto a Catarina está sempre a referi-lo quando pode, mas o que nós fazemos, quer quando estamos presencialmente com as crianças lá em cima nas classes, quer agora, não é de todo entretenimento ou babysitting, não é mesmo. E engana-se mesmo quem pensa isso. O que nós fazemos com as crianças é mesmo, nós somos os pastores delas, mesmo isto. Então é muito importante também que o próprio professor tenha essa consciência que está a ensinar a palavra de Deus. Exatamente. Está a transmitir aquilo que Cristo é, o que Cristo foi. E isso é essencial e foi muito importante para mim saber que a nossa igreja, a Casa da Cidade, pensou nas crianças também neste tempo de ausência tão grande que estamos a viver. Mas quanto aos primeiros vídeos... O primeiro, eu estava lá, Rita. Eu também, por isso é que me estou a rir. É completamente diferente estar com as crianças. Eu falo por mim, com as crianças nós sentimos-nos muito mais à vontade do que para uma câmara, onde com quem não está ali crianças à frente, causa-me, pelo menos a mim, muito mais ansiedade do que propriamente estar com elas presencialmente. E depois eu não sei se as pessoas sabem, mas nós temos um guião da lição que auxilia a dar a lição nos vídeos. Mas ainda assim não é só ler, o que nós fazemos ali também não é só ler, porque há todo um trabalho atrás, que é isso que o Tiago estava a dizer. Há todo um trabalho atrás que nós desenvolvemos antes, portanto não é fácil e lá está, e aglomerando isso tudo até à ansiedade do primeiro vídeo que foi, pronto, é um trabalho difícil às vezes. Este currículo, se assim lhe podemos chamar, porque até é uma coisa que nós até pensámos não apenas para agora, sem querer assustar muito toda a gente, pensámos numa coisa para 2 anos, certo, Catarina? Certo. 2 anos de vídeos, lições, não apenas para a casa, mas também para abençoar muitas outras comunidades que nos têm agradecido os vídeos, pessoas de outra igreja, porque é um currículo extremamente bíblico. Aliás, a base é toda bíblica, é mesmo para as nossas crianças terem e conhecerem, terem acesso e conhecerem as histórias bíblicas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e este currículo de 2 anos percorrerá, segundo o que foi estabelecido, a grande maioria das histórias bíblicas mais importantes, para dar-lhes uma boa base disso mesmo, uma boa base bíblica. Não é? Mas imagino que vocês tenham incontáveis horas a ler a Bíblia, a estudá-la, a preparar e depois a resumir então a história para que ela seja bem perceptível, não é? Para a idade que estamos a falar. Daniel, tu és ator, certo? É a tua profissão. O Daniel trabalha nesse meio, mas aquilo que a Rita estava a dizer, os professores estão literalmente a ler, por assim dizer, mas têm que se preparar e têm que conhecer muito bem a lição, porque tem um teleponto, ou seja, o texto passa à frente deles, não temos segredos, é assim que é feito. Tudo na luz. Tudo na luz. Mas, Daniel, como é que é para ti também, já agora, para estar ali, preparar as coisas, ler? Para mim, a minha experiência é um bocadinho diferente. Eu acho que é, de certa forma, mais fácil, porque quando eu sei que vou estar com os miúdos ali presencialmente, há sempre perguntas, é sempre preciso, digamos assim, estar um bocadinho melhor preparado, acho eu, é a minha experiência, para as perguntas deles e para ter a lição organizada de maneira a que possa ser mais dinâmica
do que, lá está, como a Catarina disse, eu não sei se foi a Catarina, se foi a Rita, não é só ler, nós podemos sempre dar o nosso toque, digamos assim, a nossa forma de pôr algumas palavras que nós achamos que são mais a nossa forma de contar as histórias bíblicas, mas portanto para mim é ligeiramente mais descontraído, não é? Mas ao mesmo tempo eu sinto muita falta de ter ali o feedback. Parece que, e na verdade passa muito mais rápido o tempo, ou seja, nós acabamos por conseguir dar a lição mais rapidamente, mas sinto muita falta das perguntas que vão saltando e de ter este stress, esta pressão de conseguir gerir o tempo, a lição, as perguntas, conseguir corresponder também às necessidades daquilo que eles vão perguntando. Mas tem sido uma experiência. Mas quanto a isso, Catarina, como é que é daqui para a frente então? Porque há tanta saudade, tanta ansiedade, queremos estar perto deles, o que é que vamos fazer daqui para a frente então? É verdade, vamos fazer alguma coisa. E eu agora estava a ouvir o Daniel a falar de stress e da ansiedade da classe, e eu já disse, tenho trocado mensagens com os professores da casa, e nas mensagens que vou enviando pontualmente quase sempre termino a dizer que tenho saudades da confusão das nossas classes. Da confusão no sentido de aquela agitação das crianças todas e os professores a subir, dividir pelas classes, ir às casas de banho, e depois eles que estão tão entusiasmados a conversar uns com os outros que a gente passa mais tempo a tentar que as condições estejam reunidas para começar a lição, e depois falamos sobre a semana. Essa confusão, eu tenho saudades dessa confusão, e costumo dizer isto por mensagens quando mando mensagens lá para o grupo dos professores, quase sempre termino a dizer que tenho saudades da confusão das nossas classes. E esta confusão, ainda que mais controlada, vai começar a regressar aos poucos. Nós, no dia 12 de julho, iniciaremos também programa presencial para as crianças, com todos os cuidados necessários, tendo em conta também o número de crianças que podemos ter, tendo em conta a limitação do espaço, etc. Mas vamos poder finalmente encontrar-nos com eles, poder ensiná-los de uma forma próxima fisicamente, não só virtualmente. E poder retomar aos poucos estes encontros que eles têm saudades e que nós também temos tantas saudades. Fantástico. Da mesma forma que a Igreja também está neste processo de desconfinamento, essa parte da Igreja, que já tem estado aos domingos também, mas ali ao pé dos pais, durante a celebração, mas terão esse momento tão especial, pelo qual eu pessoalmente, porque sou pai, mas sei que falo em nome dos pais da casa, somos tão gratos pelo trabalho que vocês e esta equipa grande de professores, como a Rita dizia, de pastores, que cuidam dos nossos filhos. O vosso trabalho é importantíssimo, eu diria até crucial, fundamental, porque realmente lança isso mesmo, um fundamento na vida deles que os ajudará a crescer de forma saudável naquilo que nós consideramos que é o mais importante, que é realmente eles crescerem à imagem e semelhança de Jesus, e o vosso trabalho é mesmo indispensável. Muito obrigado mesmo. Estamos à espera dos meninos, dos pais, dos professores, porque é necessário que se voluntariem, que deem a disponibilidade, tudo isso, tudo o que for necessário para garantirmos que, apesar de todas as limitações, porque como a Catarina disse, vamos ter lotação limitada, essas coisas todas, os cuidados todos necessários, de segurança, de saúde, tudo isso, isto é igualmente importante, não é? A saúde, o crescimento espiritual é igualmente importante, e temos que cuidar disso também. Portanto, olha, só me resta agradecer-vos, obrigado por estarem connosco neste podcast, e esperemos que os meninos aí em casa vejam, os pais e tudo, e estejam connosco muito em breve. Sim, vemos em breve e com mais confusão na igreja. Sim. Viva essa confusão. É o que nós queremos. Venha. É a confusão dos contactos, de
estarmos juntos outra vez. Graças a Deus por quem gosta desta confusão.